sistema de apoio, porque ele é importante. Quando você precisa de um histórico, quando você precisa entender a sua operação sem sistema, hoje você não vai conseguir performar, você vai ter maiores dificuldades, né? Então, quando você tem um sistema, você tem informação. E quando você tem informação, você tem tudo, né? Você não é pego de surpresa, você sabe o que está acontecendo e você, que eu costumo dizer aqui, você tem dados para trabalhar. Você não fica, é muito, é pouco, você não fica solto. Você tem a informação e quando você tem a informação, você consegue diminuir ou mitigar os problemas que você tem dentro da empresa, porque você tem a informação fiel. E o sistema nada mais é do que uma forma de organizar as informações que você tem dentro da sua empresa. Meu nome é Thiago, trabalho na SLT há mais de 10 anos. Eu sou responsável, né, sou gerente de projetos aqui da SLT. Então, tudo que envolve novos projetos ou alteração de coordenação de clientes ou operações, eu sou responsável aqui. A SLT ela já está no mercado há 24 anos, né? Ela foi fundada em parceria, então ela nasceu para prestar serviços em parcerias com uma outra empresa, uma distribuidora. E ela prestava o serviço de transporte dentro dessa única empresa. Dentro desse período ela foi crescendo ao longo desses últimos 10 anos, onde surgiu a possibilidade de prestar serviço para outras empresas também, porque nós temos o know-how de distribuição no estado de São Paulo. Por que não ofertar esse mesmo serviço para outras empresas que estão no mercado? Então, para responder essa pergunta, onde começou o start, há 10 anos atrás, de iniciar essa prestação de serviço. Há 8 anos ela se consolidou nessa prestação, iniciando com outros clientes. E nisso é o que a gente já está agora no ano de 2024 com esse avanço. Então, já são mais de 10 clientes atendidos para a SLT em forma de parceria e exclusividade, né? Nós tratamos nossos clientes com atendimento único, individualizado, né? De acordo com as necessidades e a demanda de cada um. Eu trabalho na área comercial, né? Eu estou aqui praticamente responsável pela divulgação, por todo o marketing, assim, por prospecção, que a SLT, ela é um pouco diferenciada de transportadoras, né? A SLT, ela tem um serviço, assim, de operação logística. E isso é minha constante briga aqui, porque nós não atendemos aquele cliente pequenininho, não que não queremos, mas o nosso suporte não tem como atender um cliente pequenininho, você entende? O cara que quer 2 caixinhas para levar não sei aonde. Nós não somos uma transportadora, a gente usa o transporte para fazer a operação logística funcionar, entende? Então, a minha parte aqui seria isso, né? Seria a captação desses clientes, entende? E apresentar o nosso serviço, o que a gente faz de bom, que é justamente a distribuição nas nossas áreas de atuação. Essa é a minha função aqui. A SLT é uma empresa assim, que ela se preocupa muito, tá, com o cliente final. Entende? Então a gente pega, vamos supor, um cliente nosso que está com problema de distribuição. Aqui em São Paulo, eu acho que nos grandes centros, as pessoas de fora parece que não entendem que é muito difícil. Às vezes uma carga daqui até o Jabaquara demora muito mais do que aqui para Campinas, para Santos, para Sorocaba. As pessoas pensam que mas é só 12 quilômetros, você só vai andar. Não é isso. Tem trânsito, tem um estresse todo, né? Então, a nossa expertise realmente é buscar clientes que tenham essa dificuldade de distribuição, entende? Eles fabricam, eles vendem e nós entregamos, tá? A nossa área aqui, por ser São Paulo, Grande São Paulo, a gente está já fazendo o Vale do Paraíba, o Litoral Sul, a gente atua, e estamos também fazendo ali na região de Campinas, entende? É a nossa área de atuação. O cliente está lá no Rio Grande do Sul e ele vende aqui em São Paulo. Ele não vai conseguir sair de lá com um caminhão cheio, chegar aqui e fazer essa distribuição. É essa a nossa especialidade. Deixa a carga aqui com a gente que a gente faz esse serviço. Resumidamente seria isso. Uma das principais qualidades que a gente tem é atenção para o cliente, sabe? A SLT não é uma empresa de muitos clientes, não. Temos poucos clientes. Só que esses clientes nossos, eles têm toda a atenção, sabe? Hoje mesmo você estava presente, né? Na hora do descarregamento ali, abriu um pallet. Já estão sabendo lá,
Você está entendendo? Então, toda ocorrência é uma grande qualidade da gente. Toda e qualquer ocorrência já é comunicada ao cliente. Então, quando o cliente entrega a mercadoria para a gente, ele é o nosso parceiro. Você está entendendo? Então, nessa parceria não envolve só glória, envolve BO também. Aconteceu isso, o cara já está sabendo. Se vamos chegar no cliente, por acaso o cliente não quer receber, nosso cliente já está sabendo, teu cliente não quer receber a mercadoria, o que eu faço? Então, uma das principais qualidades que a gente tem é esse pronto atendimento, é essa atenção que a gente dá. Então, esses poucos clientes que a gente tem são muito bem atendidos, sabe? Muito assim, é na hora. Você falou pro cara? Falei faz tempo, já está aí, sabe? Já estou aguardando a resposta, você entende? É uma empresa pequena, entende? Comercial. Eu sou o melhor cara do comercial, é eu. Só tem eu aqui do comercial. No operacional tem 4 pessoas e cada um tem sua função. Então é uma empresa enxuta, você está entendendo? Eu tenho minha supervisão, claro, mas eu já combinei até com eles. Se eu chegar em você é porque eu não consegui resolver. Então tudo que acontece aqui a gente já procura resolver, já sabe, manifesta para o cliente já fica ciente, entende? É uma das principais, né, qualidades que a gente tem. E a outra é o nosso atendimento, quer dizer, em São Paulo, Grande São Paulo, a gente procura realmente atender em 24 horas, ou às vezes até antes. Às vezes o cara deixou a mercadoria aqui 4, 5 horas da tarde e no dia seguinte de manhã já está sendo entregue. Então a nossa agilidade, né? O cuidado, o manuseio com a mercadoria, o cuidado que a gente tem, entende? Tudo isso daí leva em conta as nossas qualidades, né? Que a gente oferece para o cliente, tá? Ele pode ficar sossegado que ele está sabendo que essa parceria é realmente uma parceria, é uma continuidade da empresa dele. Ele sabe que o cliente dele vai ser bem atendido. O que eu posso resumir assim, é uma empresa que deu certo. Nasceu, né, de uma empresa, de um desenvolvimento ali que eles tiveram. É uma empresa que deu certo, entende? Por isso que já tem mais de 23 anos. Trabalho já com o sistema Active já para pelo menos 13 anos, com TMS aos 16 anos, já 16 anos já com TMS e o Active já há 13 anos trabalhando com TMS da Active. O sistema ele é necessário e se faz necessário há mais de 10 anos. E com o advento das novas tecnologias, você precisa hoje ter um sistema para poder gerenciar toda a sua empresa. Não tem como você querer hoje, nesse ano 2024, você querer gerenciar a sua empresa no papel. Você necessita de um sistema para você ter as informações, a consolidação e muito mais para você poder ver o histórico, ver a movimentação do que foi, você conseguir fazer a comparação de meses anteriores, conseguir ter uma familiaridade entre os resultados anteriores e os resultados atuais, você ter as métricas para você saber onde você está, o que pode atingir, o que aconteceu, por que você teve resultados baixos, o que você fez que teve resultados positivos, para você poder mensurar a sua operação. Sem sistema é praticamente impossível. Ou quando você já tem o resultado daquela mensuração que foi feita, ela já não é tão válida porque passou tanto tempo que se perdeu o resultado dentro do período. Quando você tem um sistema, você consegue gerenciar toda a sua equipe, todos os trabalhos que são feitos. Então você consegue analisar a performance de forma individual, de forma coletiva, né? Você consegue analisar departamentos através de sistema e os dados que o próprio sistema vai poder te passar. Você consegue ter números para você poder mensurar a sua operação. Eu acho o serviço nota 10, né? Porque pela resposta, pela proatividade. Então você fez a abertura do seu chamado, logo em sequência você já tem um contato. Se a resolução do problema não aconteceu, mas você tem um acompanhamento, você tem um direcionamento, é informado o que está acontecendo, né, sobre o problema que você está tendo no sistema, né? E eu posso dizer que eu tenho poucos problemas, quase zero. O que eu tenho mais são dúvidas ou coisas pontuais que ficam. Agora, a questão de problema de sistema parar, de sistema travar, de CTE que não está sendo autorizado, muito pouco, praticamente não acontece. E no caso principal da Cefaz, quando para, nós já somos avisados, né? Falar, não é o problema na Active, o problema na Cefaz que parou. E logo quando retorna, a gente já tem um retorno também da normalização do serviço. Então, falar que o Active parou alguma vez na SLT, eu posso dizer que isso nunca aconteceu, né? São 10 anos aí, então eu não consigo lembrar o dia que, olha, o Active parou, eu
por algum motivo a gente ficou sem trabalhar. Não. Sempre que a gente precisou, o Active sempre nos respondeu e sempre nos atendeu. E lembrando que ele é online, né? Você consegue enxergar de forma individualizada a operação do seu cliente. Hoje, apesar de a gente ter mais de 10 clientes, mas eu consigo de forma individual analisar a performance de cada cliente. Eu consigo acompanhar viagem a viagem, nota a nota, documento por documento. Então a gente consegue identificar os gargalos, identificar as discrepâncias, consegue corrigir ali possíveis problemas de roteirização. Você consegue enxergar a otimização do seu veículo, você consegue enxergar o quanto de receita esse carro ele está trazendo para você, porque o transporte, a alma do transporte é o veículo na rua, né? Então o que traz rentabilidade para a empresa é o veículo. Eu falo, os demais trabalhos que você tem são obrigações acessórias, mas o nosso ganha-pão, vamos colocar assim, é o carro na rua fazendo entrega. Então é ali onde você tem que estar mensurando e quantificando a cada momento o quanto você tem gasto, o quanto você tem de gasto, o quanto está tendo de retorno, o quanto você está tendo de lucratividade dentro da operação para você poder otimizar. Resultados mensuráveis. Você consegue identificar a performance de veículo, motorista, né? Quem está entregando mais resultados, né? Você consegue identificar discrepâncias de rotas, você consegue identificar onde você está otimizando melhor as suas rotas, você consegue identificar onde tem a maior demanda de pedidos, maior demanda de entregas dos seus clientes, então onde que é a área que tem maior movimentação, a área que tem menor movimentação. Dentro disso você consegue até mesmo falar com o seu cliente para ele criar campanhas de vendas para determinada região ou entender por que aquela localidade não está sendo atendida, se é questão de demanda, se é questão de vendas, se é questão de visitar o cliente para tirar pedido de vendas, né? Porque eu falo, logística e vendas é um casamento. Então, você depende da venda, você depende da venda do produto para você poder executar a logística. Então, hoje, o nosso principal cliente é o departamento de vendas, né? Então, conforme você tem vendas, você vai ter produto, você vai ter o que entregar. Então, você consegue ali, junto com o departamento de vendas, mensurar onde você precisa atingir o cliente final ou levar as vendas para determinado ponto onde estão fracas. Você consegue mensurar ali e acompanhar o volume entregue em determinada região. A história que nós temos da Active, até com o Rubens, é recente. Então a gente estava com uma operação numa rede de atacados e ali você precisava controlar então as informações de notas fiscais do cliente, precisava controlar a quantidade de frete, a quantidade de reentrega por ser uma entrega crítica e as despesas que você teve com relação à entrega, como a descarga, então ter todas essas informações. Então, dentro do Active eu consegui consolidar essas informações e dentro de 5 minutos ou menos eu consegui ter todas as informações da operação de mais de 2 meses. Eu consegui gerar o relatório, ter todas as informações e todas as despesas de quanto foi o custo daquela operação. Nisso ele conseguiu apresentar para a diretoria dele e aí a informação e só o elogio para a SLT, graças ao sistema que a gente utiliza e o controle que a gente tem das informações. Em coisa de 5 minutos eu consegui montar um relatório que ele conseguiu visualizar a performance de 2 meses de trabalho. Na utilização do Tudo Entregue, você consegue ali fazer o acompanhamento do veículo, você consegue ver em tempo real a entrega sendo realizada, você verifica onde foi feita a baixa da entrega de fato, você consegue ali acompanhar o motorista em tempo real na execução do seu trabalho, você diminui a quantidade de ligações, você diminui a quantidade de problemas que tem, então você consegue performar melhor o motorista. E ele consegue te passar as informações sem que haja interrupção no trabalho, né? Ele vai executando o trabalho dele e você vai acompanhando sem a necessidade de ficar perguntando porque você tem a visão lá na ponta. Porque uma coisa é você acompanhar 2, 3 carros, outra coisa é quando você acompanha 30, 40, 50 carros. Então não dá para você ficar fazendo uma ligação para cada motorista para entender como que está a atuação dele. E ali, pela faixa de horário do dia, você consegue determinar o quanto que ele já executou simplesmente olhando pelo sistema, quanto falta para ele terminar, né? E ali você consegue atuar na onde está crítico. Então sabe que em determinado horário, quantidade de entregas foram realizadas, então esse motorista eu vou entrar em contato para entender o que está acontecendo, o que ele está precisando, se aconteceu algo, né? E aí você consegue mensurar. Outro ponto que fica legal é que o seu cliente ele consegue acompanhar
sem a necessidade dele entrar em contato. Então tá tudo online, tá tudo full time. Então ali você consegue dar uma melhor performance, uma melhor visibilidade da operação que você está fazendo, uma melhor transparência para o cliente. O cliente, ele, como nós somos parceiros, não é só de glória, né? Mas ele consegue enxergar o problema que ele está tendo na ponta, que é uma coisa que ele não tem visibilidade. E com isso ele consegue atuar no momento da entrega. Então teve algum problema, teve alguma falta, o que está acontecendo? Então o cliente está junto conosco na resolução do problema. E isso para ele é satisfatório, porque ele sabe o trabalho que está sendo feito, ele está enxergando a operação dele, porque é o que eu falo, quando você transporta, não é a transportadora, você veste a camisa do seu cliente. Quando você está fazendo a entrega lá no final, ele não quer saber se foi a transportadora A, B ou C, ele vai culpar o nível de serviço do seu cliente. Então você veste a camisa dele, então você precisa prestar um bom serviço, um bom atendimento para o seu cliente. Toda informação que eu preciso é na hora. Eu quero saber onde é que está a mercadoria tal, eu quero saber onde é que está o caminhão tal, eu quero saber se já foi entregue ou... qualquer informação que eu preciso, sabe, é na hora. Os caras puxam ali, abrem, eu fico olhando, né, que eu gosto de mexer, né. Os programas concorrentes que eu já mexi, não preciso citar, é legal, sabe, mas eu acho que o Active ele é mais enxutinho, né, mais prático. A dica que eu posso dar é a persistência, sabe, é a persistência. Não desistir, né? Tem que persistir mesmo. E hoje eu sempre falo, quem não se atualiza, quem não se informa, vai ficando para trás, tá? As coisas estão andando muito rápido, entende? Tem gente que usa outros sistemas, claro, eu não vou desclassificar nenhum, cada um tem o seu ganha-pão ali, né? Mas eu volto a puxar um pouquinho a sardinha para Active. A atenção é tudo. Hoje, para você entrar no mercado, você tem que dar uma atenção para o cliente. Aquela história, o cliente tem sempre razão, não é bem por aí. Mas você tem que mostrar para o cliente aonde que ele está falhando também, né? Mas o foco principal tudo se baseia na atenção, no atendimento, na qualidade que você presta, entende? Isso se envolve tudo, né? Tá? Tudo envolve, como você na Active. Se vocês divulgam, faz aquele barulho todo, mas se o serviço for ruim, entendeu? Não dá. Então a gente tenta procurar realmente se empenhar cada vez mais e buscar mais resultados satisfatórios, né? Dentro desse parâmetro todo, né? Entre logística, em transportadora. O cara só transporta direitinho, cumpre o prazo, sabe? A gente é logística, vamos conferir, veio errado, fala para o cliente, sabe? A informação, quer dizer, é atenção hoje para o cliente, sabe? O carinho que a gente tem que dar, sabe? Esse namoro, até você conseguir uma carga não é fácil, todo mundo sabe disso. Mas parte desde aquela apresentação do namoro, sabe? Do nhenhenhê, de vai lá conhecer e tal. Faz parte, entende? Se você não tiver realmente essa estrutura, sabe? Essa paciência, esse carinho, esse cuidado, não vai para frente. Então, tanto para a logística, como para transportador, sabe? O negócio tem que ser bem profissional, bem cuidadoso mesmo, sabe? Para finalizar, eu falo para vocês assim, nós estamos aqui à disposição, entende? O nosso trabalho é distribuir aqueles que estão, sabe, aqueles clientes que estão com problema desde armazenagem, aqueles que estão com problema na distribuição aqui em São Paulo, porque aqui, como diz a gíria, o bicho pega, sabe? São Paulo não é para fraco não, São Paulo o negócio é violento, entende? Então se você está aí, né, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, sabe, tem seu produto aqui em São Paulo e está precisando de uma logística de distribuição, nós estamos aqui à disposição. A dica que eu dou é adquirem tecnologia, busca não só o Active, mas para todas as outras atividades. Se você lida com armazenagem, tenha o sistema de apoio, porque ele é importante. Quando você precisa de um histórico, quando você precisa entender a sua operação sem sistema, hoje você não vai conseguir performar, você vai ter maiores dificuldades, né? Então, quando você tem um sistema, você tem informação. E quando você tem informação, você tem tudo, né? Você não é pego de surpresa, você sabe o que está acontecendo e você, que eu costumo dizer aqui, você tem dados para trabalhar. Você não fica, é muito, é pouco, você não fica solto. Você tem a informação e quando você tem informação, você consegue diminuir ou mitigar os problemas que você tem dentro da empresa, porque você tem informação fiel. E o sistema nada mais é do que
uma forma de organizar as informações que você tem dentro da sua empresa. Eu recomendaria, se precisar da minha ajuda também na implantação, sim, como já fiz, né? Tem parceiros nossos, amigos nossos que iniciaram com transportadora, perguntaram, eu mesmo indiquei, alguns eu dei algumas dicas, né? Então eu recomendo, já recomendei e recomendaria novamente.